Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Mais um vídeo dentro do tema Já não haverá demora. A gente continua aprendendo na visão dos 4 animais. Daniel, capítulo 7. Em cada vídeo, uma nova lição. É interessante que no verso 14, que aliás vou apresentá-lo na íntegra, Daniel vê como filho do homem. Quando aparece estas expressões, é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo. Ele vê o Filho do Homem que se apresenta diante do Ancião de Dias. Aquele que ele viu no verso 9, que ele viu ele em glória. E o Filho do Homem se apresenta diante do Ancião de Dias. Então, veja que cena gloriosa, o que acontece. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Interessante que Jesus recebe o reino. E depois, no verso 17, aparece Jesus entregando o reino para os santos do Altíssimo. Mas, como entender o Filho do Homem diante do Ancião de Dias, recebendo um reino, e depois, no verso 21, ele não aparece mais como Filho do Homem. Ele aparece como o próprio Ancião de Dias. Eis aí o mistério da encarnação. Jesus, ele é o nosso representante perante Deus. Lembrem que Paulo, ao escrever a sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 2,5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olhe bem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É bom saber que Jesus tinha as duas naturezas. Ele era divino e ele era humano. Deus e homem, homem e Deus. Aqui nesta visão, ele recebe o reino, não como Deus, que seria Deus dando trono para Deus, ou seja, dando o reino para Deus. Ele recebe o reino como homem. Por isso que Daniel viu como filho do homem,
que se apresentou perante o ancião de dias. Isto é lindo. Este é aquele mistério que Paulo falou também em 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Interessante que, posteriormente, Daniel, que não tinha entendido nada, pediu a explicação de tudo e o anjo começa a dizer-lhe: aqueles 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Mas, note, que clareza! Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade em eternidade. Note, 4 reinos alternados, mas depois o reino, não um reino, mas o reino eterno, de eternidade a eternidade. Este mesmo reino que o Filho do Homem recebeu do ancião de dias, ele vai entregar para os santos do Altíssimo no verso 21. Daniel especifica, ele mostra que ao mesmo tempo que ele via o chifre pequeno, que é o anticristo, fazendo guerra contra os santos, vencendo os santos, ele viu o ancião de dias veio, fez justiça aos santos. Olha agora, Jesus não vindo como filho do homem, mas como o próprio ancião de dias, ele na visão, faz justiça aos santos. E diz o texto que ele entrega o reino aos santos do Altíssimo. Porque chegou o tempo de entregar o reino aos santos do Altíssimo. Aleluia! Neste vídeo, essas lições profundíssimas. Aleluia! Jesus é o nosso mediador. Não existe mediadores, não existe hierarquia celestial, escadinha para chegar a Deus. Jesus é o único mediador. Este Filho do Homem que Daniel viu receber do ancião de dias, receber de Deus o reino. É impressionante que este reino ele vai entregar aos santos do Altíssimo. Nós reinaremos com ele de eternidade em eternidade. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.